Atuação do técnico de voleibol nas categorias de base, fundamentação na teoria da autodeterminação, direitos autorais. Pesquisa elaborada para estudo pessoal, professor Roberto de Oliveira. Junho de 2025, atualizado em março de 2026. O que determina se um jovem atleta de voleibol persistirá na carreira esportiva ou abandonará prematuramente as quadras? A resposta reside menos na técnica individual ou na capacidade física, e mais na qualidade da motivação que o impulsiona e na forma como o técnico conduz seu desenvolvimento psicológico. Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de uma extensa revisão teórica e análise crítica, demonstrando que a aplicação da teoria da autodeterminação nas categorias de base do voleibol representa um diferencial estratégico para clubes, federações e escolas de esporte que buscam formar atletas de alto rendimento com saúde mental preservada. Os dados mais recentes da literatura científica internacional indicam que técnicos que adotam estilos de liderança que suportam as necessidades psicológicas básicas de autonomia, competência e relacionamento conseguem reter 40% mais atletas em seus programas de formação, além de desenvolverem jogadores com maior resiliência emocional e melhor desempenho técnico-tático. No contexto corporativo brasileiro, onde o voleibol mantém-se como modalidade estratégica tanto no âmbito olímpico quanto no mercado de entretenimento esportivo, compreender esses mecanismos motivacionais torna-se imperativo para gestores e diretores de departamentos de esporte. Este artigo oferece subsídios científicos para a implementação de programas de capacitação de técnicos, fundamentando decisões de investimento em formação continuada e na estruturação de ambientes de treinamento que promovam desenvolvimento integral dos atletas. As evidências apresentadas demonstram que a transição de modelos tradicionais, frequentemente autoritários, para abordagens que valorizam a autodeterminação do atleta jovem não é apenas uma questão ética, mas uma estratégia de resultados mensuráveis em termos de retenção, performance e saúde psicológica. Resumo: a formação de atletas nas categorias de base do voleibol constitui um processo complexo que demanda compreensão aprofundada dos fatores motivacionais que impulsionam o engajamento e a persistência dos jovens praticantes. Este artigo tem como objetivo analisar a atuação do técnico de voleibol nas categorias de base fundamentado na teoria da autodeterminação, examinando como o suporte às necessidades psicológicas básicas de autonomia, competência e relacionamento influencia o desenvolvimento motivacional, o desempenho esportivo e a saúde psicológica dos atletas jovens. A pesquisa adota abordagem teóricos-exploratória, fundamentada em extensa revisão bibliográfica de literatura científica indexada em bases como PubMed, Sciencinfo, Cielo e Web of Science, priorizando estudos publicados nos últimos 10 anos, complementados por referências clássicas que estabeleceram os fundamentos teóricos da Self-Determination Theory. Os resultados indicam que técnicos que adotam estilos de liderança que suportam as necessidades psicológicas básicas promovem maior motivação autodeterminada, redução da evasão esportiva, melhor regulação emocional e desenvolvimento técnico-tático superior. Evidências de meta-análises demonstram correlações significativas entre o suporte à autonomia e a motivação intrínseca, R igual a 0,32, entre a satisfação da necessidade de competência e a autorregulação comportamental, e entre o relacionamento interpessoal de qualidade e o bem-estar psicológico. O estudo conclui que a formação de técnicos de voleibol deve incorporar princípios da teoria da autodeterminação como eixo estruturante, recomendando intervenções específicas que incluem oferecer escolhas estruturadas, fornecer feedback informativo, estabelecer metas progressivas e cultivar vínculos interpessoais significativos, configurando ambientes de treinamento que promovam desenvolvimento integral dos atletas. Palavras-chave: teoria da autodeterminação, voleibol, categorias de base, motivação esportiva, suporte às necessidades psicológicas básicas, liderança técnica. Introdução. O voleibol brasileiro consolidou-se ao longo das últimas décadas como uma das modalidades esportivas de maior expressão internacional, conquistando títulos olímpicos e mundiais tanto na categoria masculina quanto na feminina.
Tal hegemonia, no entanto, não resulta exclusivamente de fatores genéticos ou de volumes de treinamento, mas depende fundamentalmente da qualidade dos processos de formação desenvolvidos nas categorias de base. Nesse contexto, a figura do técnico assume papel central como mediador do desenvolvimento técnico, tático, físico e, notadamente, psicológico dos jovens atletas. A forma como o técnico conduz suas interações, estabelece objetivos, comunica feedbacks e organiza o ambiente de treinamento influencia decisivamente a trajetória dos praticantes, determinando taxas de retenção, níveis de engajamento e resultados de longo prazo. A compreensão dos processos motivacionais que sustentam a prática esportiva juvenil evoluiu significativamente nas últimas décadas, distanciando-se de modelos behavioristas que enfatizavam recompensas e punições como mecanismos primários de regulação comportamental. A teoria da autodeterminação, desenvolvida por Edward L. Deci e Richard M. Ryan, emerge como um dos frameworks teóricos mais robustos e empiricamente validados para explicar como os fatores contextuais promovem ou prejudicam a motivação de alta qualidade, o bem-estar e o desempenho humano. Aplicada ao contexto esportivo, essa teoria oferece ferramentas conceituais preciosas para compreender a dinâmica treinador-atleta nas categorias de base do voleibol. O problema de pesquisa que fundamenta este artigo centra-se na seguinte questão: de que maneira a atuação do técnico de voleibol, fundamentada nos princípios da teoria da autodeterminação, pode promover o desenvolvimento motivacional saudável e o desempenho superior dos atletas das categorias de base. A partir dessa interrogação central, estabelecem-se objetivos específicos que incluem analisar os fundamentos conceituais da teoria da autodeterminação e sua aplicabilidade ao contexto esportivo, examinar evidências empíricas sobre o impacto do suporte às necessidades psicológicas básicas na motivação e no bem-estar de jovens atletas, identificar práticas específicas de treinamento que promovam autonomia, competência e relacionamento, e propor recomendações para a formação e atuação de técnicos de voleibol nas categorias de base. A justificativa teórica deste estudo reside na necessidade de integrar conhecimentos da psicologia da motivação à prática do treinamento esportivo, preenchendo lacunas frequentemente observadas na formação de profissionais da área. No âmbito prático, compreender esses mecanismos permite desenvolver intervenções que reduzam a evasão esportiva, problema crônico que afeta aproximadamente 70% dos jovens que iniciam práticas esportivas organizadas antes dos 15 anos. Além disso, a promoção de ambientes de treinamento que suportem as necessidades psicológicas básicas constitui estratégia preventiva contra o burnout e lesões por sobrecarga, fenômenos cada vez mais prevalentes no esporte de alto rendimento juvenil. Desenvolvimento. A teoria da autodeterminação, doravante referida pela sigla SDT, Self-Determination Theory, constitui uma teoria macro da motivação humana que diferencia os tipos de motivação ao longo de um contínuo que varia do controle externo à autonomia plena. Diferentemente de abordagens que tratam a motivação como construto unidimensional, quantitativo, a SDT enfatiza a qualidade da motivação, distinguindo entre formas autônomas e controladas de regulação comportamental. Essa distinção provou-se fundamental para compreender os processos que sustentam o engajamento sustentado, o aprendizado profundo e o bem-estar psicológico em diversos contextos humanos, incluindo o esportivo. Os fundamentos ontológicos da SDT assentam-se na perspectiva organísmica, que concebe o ser humano como dotado de tendências inatas ao crescimento psicológico, integração e autorregulação. No entanto, essas tendências proativas não se desenvolvem automaticamente, requerem nutrição por meio da satisfação de necessidades psicológicas básicas universais. Deci e Ryan identificaram 3 necessidades fundamentais: autonomia, que refere-se à percepção de que o comportamento é autogerido e voluntário; competência, relacionada ao sentimento de eficácia e domínio na interação com o ambiente; e relacionamento, que diz respeito à necessidade de conexão interpessoal, vínculo e aceitação social significativa.
A satisfação dessas três necessidades constitui condição necessária para o florescimento psicológico, enquanto sua frustração prediz desengajamento, patologia e queda na performance. A aplicação da SDT ao contexto esportivo, particularmente às categorias de base do voleibol, revela-se especialmente produtiva por diversas razões. Primeiramente, o voleibol é modalidade coletiva que demanda coordenação complexa entre os praticantes, tornando a qualidade dos vínculos interpessoais fator crítico de sucesso. Em segundo lugar, a técnica voleibolística requer anos de prática deliberada para a aquisição de habilidades específicas, o que torna a manutenção da motivação ao longo do tempo desafio central para técnicos e atletas. Terceiramente, o contexto competitivo juvenil frequentemente expõe os jovens a pressões externas significativas, provenientes de pais, dirigentes e do próprio sistema de competições, criando tensão entre a regulação externa e a autonomia do atleta. O contínuo motivacional proposto pela SDT organiza os tipos de motivação hierarquicamente, desde a motivação, caracterizada pela ausência de intenção ou propósito, até a motivação intrínseca, que representa o engajamento na atividade pelo interesse e prazer inerentes a ela. Entre esses extremos, a motivação extrínseca apresenta 4 subtipos diferenciados. A regulação externa ocorre quando o comportamento é controlado por recompensas ou punições contingentes, representando forma mais heterônoma de regulação. A regulação introjetada envolve a internalização parcial dos valores extrínsecos, de modo que a ação é movida por culpa, pressão interna ou necessidade de aprovação, constituindo forma de controle interno. A regulação identificada caracteriza-se pelo reconhecimento consciente do valor pessoal da atividade, mesmo que esta não seja inerentemente prazerosa. Finalmente, a regulação integrada representa a forma mais autônoma de motivação extrínseca, na qual o comportamento está plenamente coerente com a identidade pessoal e os valores centrais do indivíduo. Evidências empíricas robustas demonstram que formas mais autodeterminadas de motivação predizem resultados superiores em múltiplas dimensões. Meta-análise conduzida por Howard et al., 2017, envolvendo 486 amostras com mais de 200 mil participantes, confirmou a estrutura de contínuo simplex das regulações motivacionais na teoria, verificando que motivações adjacentes no contínuo apresentam correlações mais elevadas entre si do que motivações mais distantes. No contexto esportivo específico, Chatzizarantes et al., 2003, realizaram meta-análise com 21 estudos sobre o locus de causalidade percebido no exercício, esporte e educação física, demonstrando que a motivação autônoma prediz intenções de persistência na atividade física de forma mais consistente que a motivação controlada. A aplicação desses conceitos ao treinamento de voleibol nas categorias de base implica reconhecer que o técnico exerce papel crucial como arquiteto do ambiente motivacional. Pesquisas conduzidas por Morbi et al., 2024, sobre dinâmicas de coaching no voleibol de elite analisaram o papel de estilos de treinamento que suportam versus frustram as necessidades psicológicas durante jogos competitivos, revelando que comportamentos de suporte às necessidades predizem melhor regulação emocional e desempenho tático mesmo em situações de alta pressão. Esses achados são corroborados pela meta-análise de Mosman et al., 2024, que examinou o suporte à autonomia em contextos de esporte e exercício, analisando 1.320 correlações extraídas de 131 amostras independentes, totalizando 38.844 participantes. Os resultados dessa meta-análise demonstram que o suporte à autonomia por parte do técnico apresenta correlação positiva significativa com formas autônomas de motivação do atleta, especificamente R igual a 0,32 com a motivação intrínseca, R igual a 0,37 com a regulação integrada e R igual a 0,31 com a regulação identificada. Em contraste, correlações com formas controladas de motivação são substancialmente menores, sendo R igual a 0,13 com a regulação introjetada e R igual a 0,00 com a regulação externa, além de correlação negativa com a motivação, R igual a menos 0,16.
Esses dados quantitativos sustentam a premissa teórica de que o estilo de liderança do técnico influencia qualitativamente a motivação dos atletas, não apenas sua intensidade. A satisfação da necessidade de competência no voleibol juvenil relaciona-se intimamente à percepção de progresso técnico e à recepção de feedback informativo. Estudos indicam que atletas que percebem seus técnicos como fontes de feedback específico, focado na tarefa e orientado para a melhoria, desenvolvem maior confiança em suas habilidades e persistem diante de dificuldades. No contexto específico das categorias de base, onde os jovens estão em processo de aquisição de habilidades fundamentais como o ataque, o bloqueio e a defesa, a forma como o técnico estrutura as progressões de aprendizagem e comunica os erros determina se o atleta desenvolverá sentimento de eficácia ou helplessness aprendida. A necessidade de relacionamento assume contornos particularmente relevantes no voleibol por se tratar de esporte coletivo que demanda interdependência entre os praticantes. Pesquisa conduzida por Shannon et al., 2023, examinou a influência das necessidades psicológicas na motivação, burnout e bem-estar de atletas, verificando que a satisfação da necessidade de relacionamento apresenta correlação negativa significativa com a exaustão emocional e correlaciona-se positivamente com a vitalidade subjetiva. No ambiente de formação, onde os jovens passam por transformações biopsicossociais significativas, a qualidade do vínculo com o técnico e com os pares constitui fator protetivo contra o abandono esportivo. A literatura científica brasileira sobre formação de atletas de voleibol, embora menos volumosa que a internacional, apresenta contribuições relevantes. Estudo de caso conduzido por Silva, 2020, analisou um ambiente favorável de formação em escola de voleibol, identificando que características como clima motivacional de tarefa, suporte social do técnico e percepção de progresso individual constituíam fatores diferenciais na retenção de atletas. Pesquisa publicada na Revista Brasileira de Educação Física e Esporte investigou as relações entre atletas de elite e a especialização precoce no voleibol masculino, revelando que trajetórias de sucesso estavam associadas a experiências de autonomia percebida durante a formação, contrariando modelos tradicionais de treinamento intensivo e controlador. O modelo multidimensional de liderança no esporte, proposto por Cheladura e adaptado ao contexto brasileiro por pesquisadores como Gomes, 2005, e Serpa, 1995, oferece framework complementar para analisar a atuação técnica. Estudos empíricos conduzidos com atletas juvenis e adultos de diversas modalidades, incluindo voleibol, demonstram que a dimensão de reforço positivo é mais valorizada pelos atletas das categorias de base, enquanto o comportamento democrático é preferido ao autocrático, embora frequentemente os técnicos superestimem a eficácia de estilos controladores. Esses achados convergem com as premissas da SDT, sugerindo que a liderança que respeita a autonomia do atleta e fornece suporte emocional produz melhores resultados de engajamento e satisfação. A interseção entre a teoria da autodeterminação e a teoria das metas de realização, Achievement Goal Theory, tem sido explorada em pesquisas recentes, oferecendo compreensão mais integrada dos processos motivacionais esportivos. Meta-análise publicada em 2025 sintetizou dados de 66 estudos que examinaram as associações entre construtos dessas duas teorias e resultados comportamentais em atividade física, esporte e contextos de performance. Os resultados indicaram que orientações de meta de maestria predizem motivação autônoma, que por sua vez medeia efeitos positivos sobre resultados comportamentais, suportando a proposição de que climas de tarefa que enfatizam desenvolvimento e esforço pessoal promovem internalização de valores esportivos. No contexto específico do voleibol brasileiro, caracterizado por sistema competitivo intenso desde as categorias mais jovens, observa-se frequente tensão entre as demandas de resultados imediatos e as necessidades de desenvolvimento psicológico saudável dos atletas. Pesquisas indicam que técnicos frequentemente justificam estilos controladores pela pressão competitiva, embora evidências sugeram que abordagens que suportam a autonomia produzem melhores resultados inclusive em termos de vitórias e títulos.
Essa aparente contradição entre crenças práticas e evidências científicas configura um dos desafios centrais para a formação de técnicos na atualidade. A intervenção fundamentada na SDT no contexto esportivo tem demonstrado eficácia em múltiplos estudos controlados. Programa RERUT, desenvolvido por Lemelin et al., 2023, avaliado por meio de ensaio clínico randomizado, demonstrou que treinamento de técnicos em estratégias de suporte à autonomia produz mudanças significativas no estilo de coaching e no desenvolvimento esportivo dos atletas. Similarmente, meta-análise conduzida por Intomaniz et al., 2021, sobre estudos de intervenção fundamentados na SDT no domínio da saúde revelou efeitos de pequena a média magnitude na maioria dos construtos teóricos, sugerindo que intervenções baseadas em evidências podem modificar práticas estabelecidas. A aplicação prática da SDT ao treinamento de voleibol nas categorias de base pode ser operacionalizada por meio de estratégias específicas que suportem cada uma das 3 necessidades psicológicas básicas. Para promover a autonomia, o técnico pode oferecer escolhas estruturadas dentro dos parâmetros do treinamento, como permitir que o atleta escolha a ordem de execução de exercícios ou participe na definição de metas individuais. A explicação da relevância e utilidade de cada exercício, conectando aos objetivos de performance, também promove a identificação com a atividade. Evitar linguagem controladora, que transmite pressão ou culpa, e adotar linguagem informativa, que fornece dados objetivos sobre o desempenho, representa mudança sutil mas significativa na comunicação técnica. O suporte à competência envolve a estruturação de atividades com nível de desafio adequado às habilidades atuais do atleta, evitando tarefas excessivamente fáceis que produzem tédio ou excessivamente difíceis que geram ansiedade. O feedback deve ser específico, focado na técnica e na tarefa, evitando comparações sociais desfavoráveis que ameaçam a autoestima. Reconhecer o esforço e a estratégia, não apenas o resultado, promove a teoria da mente incremental, na qual o atleta acredita que suas habilidades podem ser desenvolvidas por meio do esforço e da prática deliberada. A organização do treinamento em blocos progressivos, que permitem visibilidade clara da evolução, fortalece a percepção de domínio. O suporte ao relacionamento no contexto do voleibol juvenil demanda que o técnico cultive um clima de respeito mútuo, aceitação incondicional e cuidado genuíno com o bem-estar dos atletas. Isso não implica a ausência de exigência ou relaxamento de padrões, mas sim a construção de vínculos baseados na confiança de que o técnico está comprometido com o desenvolvimento do atleta como pessoa, não apenas como instrumento de resultados. Práticas como conhecer os atletas individualmente, demonstrar interesse por suas vidas fora do esporte, promover coesão grupal e resolver conflitos de forma construtiva contribuem para a satisfação dessa necessidade. A frustração das necessidades psicológicas básicas, inversamente, prediz resultados negativos que preocupam o esporte contemporâneo. Estudos longitudinais demonstram que atletas que percebem seus técnicos como fontes de controle excessivo, que não fornecem feedback construtivo ou que criam climas de rivalidade despersonalizada apresentam maiores taxas de burnout, ansiedade competitiva e abandono esportivo. A especialização precoce, frequentemente imposta por técnicos e pais, associada a ambientes de treinamento que ignoram a autonomia do jovem, configura fator de risco para desenvolvimento de patologias psicológicas e perda do prazer pela prática esportiva. A relevância cultural da SDT tem sido testada em diversos contextos nacionais, incluindo o brasileiro, com resultados que suportam a tese de universalidade das 3 necessidades psicológicas básicas. Embora a expressão específica de comportamentos de suporte possa variar entre culturas, a estrutura fundamental da teoria mantém-se consistente. Isso implica que técnicos de voleibol que trabalham com atletas de diferentes origens socioeconômicas e culturais podem aplicar os mesmos princípios teóricos, adaptando as práticas específicas às características de seus grupos. A formação de técnicos de voleibol no Brasil, tradicionalmente centrada em conhecimentos técnicos táticos e físicos,
tem incorporado gradualmente conteúdos de psicologia do esporte, embora frequentemente de forma fragmentada e desconectada de teorias robustas. A incorporação sistemática da SDT nos currículos de formação de treinadores representa oportunidade de aprimoramento significativo, alinhando a prática pedagógica às evidências científicas mais atualizadas. Isso requer não apenas a transmissão de conhecimentos teóricos, mas o desenvolvimento de habilidades práticas de comunicação, feedback e gestão de grupo que implementem esses princípios. A pesquisa sobre fontes de conhecimento de treinadores de esportes coletivos no Brasil, incluindo voleibol, revela que a formação inicial universitária é frequentemente avaliada como insuficiente para a prática profissional, com treinadores buscando aprendizados informais e não formais para complementar suas competências. Essa realidade destaca a importância de programas de desenvolvimento profissional continuado que abordem especificamente a psicologia da motivação e que ofereçam espaços para reflexão sobre a prática e experimentação de novas estratégias de intervenção. O ambiente de formação esportiva brasileiro, caracterizado por escolas de esporte, clubes de bairro, associações atléticas e projetos sociais, apresenta diversidade de contextos que demandam adaptações na aplicação da SDT. Em ambientes com recursos escassos, onde o técnico frequentemente assume múltiplas funções, a implementação de práticas de suporte às necessidades pode parecer desafiadora, mas torna-se ainda mais crucial dado que a qualidade da relação técnico-atleta pode compensar limitações materiais. Pesquisas demonstram que em contextos de vulnerabilidade socioeconômica, o suporte ao relacionamento assume papel particularmente protetivo, promovendo resiliência e engajamento. A avaliação da motivação e da satisfação das necessidades psicológicas em atletas de voleibol pode ser realizada por meio de instrumentos validados cientificamente, como a Escala de Necessidades Psicológicas Básicas no Exercício, BPNES, adaptada para o português, e o Questionário de Motivação no Esporte, SMS, que avalia as diferentes regulações motivacionais propostas pela SDT. O uso sistemático desses instrumentos pode auxiliar o técnico no diagnóstico do ambiente motivacional de sua equipe e na avaliação de intervenções, transformando a prática em processo baseado em evidências. A análise crítica da literatura revela que, apesar do avanço significativo na compreensão dos processos motivacionais esportivos, persistem lacunas que demandam investigação. Estudos longitudinais que acompanhem atletas de voleibol desde as categorias de base até a idade adulta são escassos, limitando a compreensão dos efeitos de longo prazo de diferentes estilos de liderança técnica. Pesquisas que examinem especificamente o gênero na motivação esportiva juvenil, considerando as particularidades do voleibol feminino e masculino, também são necessárias para fundamentar práticas diferenciadas e equitativas. A integração entre a SDT e outras teorias psicológicas aplicadas ao esporte, como a teoria das metas de realização, a teoria da autoconfiança e a teoria do flow, oferece perspectivas promissoras para a compreensão mais abrangente do desenvolvimento esportivo. A motivação autônoma, por exemplo, correlaciona-se positivamente com a experiência de estados de flow, caracterizados por absorção total na atividade, fusão entre ação e consciência, e percepção de controle, condições ótimas para o aprendizado e a performance. Técnicos que promovem autonomia, competência e relacionamento criam condições propícias para o surgimento dessas experiências ótimas. A discussão sobre a ética do treinamento esportivo juvenil encontra na SDT fundamentação sólida para criticar práticas que sacrificam o bem-estar psicológico do atleta em nome de resultados imediatos. A teoria sugere que a frustração crônica das necessidades psicológicas básicas não apenas prejudica o desenvolvimento saudável, mas também compromete a própria performance de longo prazo, configurando prática ineficaz além de eticamente problemática. Essa perspectiva desafia modelos tradicionais de treinamento intensivo e controlador, propondo abordagens que respeitem a integridade do jovem atleta como pessoa em desenvolvimento. O sistema esportivo brasileiro, em processo de transformação com a recente aprovação do novo Marco Legal do Esporte,
apresenta oportunidades para a incorporação desses conhecimentos em políticas públicas e regulamentações. A formação de técnicos, a certificação profissional e a fiscalização de ambientes de treinamento podem incorporar critérios relacionados à promoção de motivação saudável e proteção da saúde psicológica dos atletas juvenis, alinhando o desenvolvimento esportivo nacional aos avanços da ciência psicológica. Conclusão. A análise desenvolvida neste artigo demonstra que a teoria da autodeterminação oferece framework teóricos robusto e empiricamente validado para compreender e intervir nos processos de formação de atletas de voleibol nas categorias de base. Os achados convergem para a conclusão de que a atuação do técnico, quando fundamentada no suporte às três necessidades psicológicas básicas de autonomia, competência e relacionamento, promove motivação de alta qualidade, bem-estar psicológico e desempenho superior. As evidências sintetizadas em meta-análises recentes confirmam correlações significativas entre o suporte à autonomia por parte do técnico e a motivação intrínseca dos atletas, entre a satisfação da necessidade de competência e a autorregulação comportamental eficaz, e entre a qualidade do relacionamento técnico-atleta e a persistência na carreira esportiva. Esses dados quantitativos, somados às qualificações de estudos qualitativos e experimentais, sustentam a recomendação de que a formação de técnicos de voleibol deve incorporar sistematicamente os princípios da SDT. As implicações práticas deste estudo incluem a necessidade de revisão dos currículos de formação de treinadores, a implementação de programas de desenvolvimento profissional continuado focados em habilidades de suporte às necessidades psicológicas, e a criação de instrumentos de avaliação que permitam monitorar o clima motivacional das equipes. Clubes e federações devem reconhecer que investimentos na qualificação psicológica de seus técnicos representam estratégia de retorno tanto em termos de retenção de talentos quanto de resultados competitivos. As limitações desta pesquisa, de natureza teóricos-exploratória, incluem a dependência de evidências primárias geradas em contextos culturais diversos, que demandam adaptações criteriosas ao cenário brasileiro. A escassez de estudos longitudinais específicos do voleibol nacional e a predominância de pesquisas correlacionais, que limitam inferências causais, apontam para necessidades de investigação futura. Recomenda-se para pesquisas subsequentes a realização de estudos longitudinais que acompanhem atletas de voleibol brasileiros desde as categorias de base, investigando trajetórias de desenvolvimento motivacional e fatores preditivos de persistência e abandono. Ensaios clínicos randomizados que testem a eficácia de intervenções de treinamento de técnicos fundamentadas na SDT no contexto específico do voleibol brasileiro são especialmente necessários. Adicionalmente, pesquisas qualitativas que capturem as experiências subjetivas de atletas e técnicos podem enriquecer a compreensão dos processos de implementação desses princípios em contextos diversos. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. Referências: 1. B. Auchamp, M. R. Kingstone, A. e Intelmanis, N. 2023. The Psychology of Athletic Endeavor. Annual Review of Psychology, 74, 597 a 624. 2. Beniche, D. Langdon, J. L. e Coop, B. 2023. Previous Experiences of Novice Coaches and Their Coach Created Motivational Climate, a Collective Case Study. Physical Education and Sport Pedagogy, 28, 5, 482 a 502. 3. Chatzizarantes, N. L. D. Heger, M. S. Biddle, S. J. H. Smith, B. e Wang, C. K. J. 2003. A Meta-Analysis of Perceived Locus of Causality in Exercise, Sport, and Physical Education Contexts. Journal of Sport and Exercise Psychology, 25, 3, 284 a 306. 4. Shelladurai, P. 1990. Leadership in Sports, a Review. International Journal of Sport Psychology,
21, 4, 328 a 354. 5. Conroy, D. E. e Coatsworth, J. D. 2006. Coach Training as a Strategy for Promoting Youth Social Development. The Sport Psychologist, 22, 128 a 144. 6. DC, E. L. e Ryan, R. M. 1985. Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior. New York, Plenum Press. 7. DC, E. L. e Ryan, R. M. 2000. The What and Why of Goal Pursuits, Human Needs and the Self-Determination of Behavior. Psychological Inquiry, 11, 4, 227 a 268. 8. Gomes, A. R. S. 2005. Liderança e Relação Treinador-Atleta em Contextos Desportivos. Tese de doutorado, Universidade do Minho, Portugal. 9. Howard, J. L. Gagné, M. e Bureau, J. S. 2017. Testing a Continuum Structure of Self-Determined Motivation, a Meta-Analysis. Psychological Bulletin, 143, 12, 1346 a 1377. 10. Jacobsen, A. M. 2023. How can autonomy support from a coach, basic psychological needs, and the psychological climate explain ego and task involvement. International Journal of Environmental Research and Public Health, 20, 21, 6977. 11. Langdon, J. L. Beniche, D. e Massen, E. 2023. Using Concepts from Self-Determination Theory to Enhance the Application of an Already Existing Coach Assessment in Youth Coach Professional Development, Autonomy Support and the Coach Disc Profile. International Journal of Kinesiology in Higher Education, 7, 1, 1 a 11. 12. Lemelin, E. Carpentier, J. Gadori, S. e Petit, E. 2023. The Herut Coaching Program, a Pilot Randomized Controlled Trial Evaluating its Impact on Coaching Style and Athlete Sports Development. International Sport Coaching Journal, 11, 3, 379 a 392. 13. Lemelin, E. Q. H. e Petit, E. 2023. How to Support Athlete Autonomy in University Sports, Coaches, Experience of the Herut Program. The Sport Psychologist, 37, 4, 253 a 265. 14. Li, C. Wang, C. J. e Ki, Y. H. 2013. Burnout and its Relations with Basic Psychological Needs and Motivation Among Athletes, a Systematic Review and Meta-Analysis. Psychology of Sport and Exercise, 14, 5, 692 a 700. 15. Morbi, S. Herens, L. Soenens, B. e Tis, J. 2024. Coaching Dynamics in Elite Volleyball, The Role of a Need Supportive and Need Forte in Coaching Style During Competitive Games. Psychology of Sport e Exercise, 73, 102.655. 16. Mosman, L. H. Slemp, G. R. Lewis, K. J. Cola, R. H. e O'Halloran, P. 2024. Autonomy Support in Sport and Exercise Settings, a Systematic Review and Meta-Analysis. International Review of Sport and Exercise Psychology, 17, 1, 540 a 563. 17. Intolmanis, N, NG, J. Y, Y, Prestwich, A, Kisted, E, Hancox, J. E, Togersen Intolmani, C, et al. 2021.
A Meta-Analysis of Self-Determination Theory Informed Intervention Studies in the Health Domain, Effects on Motivation, Health Behavior, Physical, and Psychological Health. Health Psychology Review, 15, 2, 214 a 244. 18. Ryan, R. M. IDC, E. L. 2000. Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being. American Psychologist, 55, 1, 68 a 78. 19. Ryan, R. M. IDC, E. L. 2017. Self-Determination Theory, Basic Psychological Needs in Motivation, Development, and Wellness. New York, Guilford Press. 20. Ryan, R. M. IDC, E. L. 2019. Brick by Brick, The Origins, Development, and Future of Self-Determination Theory. Em A. J. Elliott, ed., Advances in Motivation Science, Volume 6, pp. 111 a 156. Cambridge, M.A., Elsevier. 21. Ryan, R. M., Duineveld, D., de Domênico, S. I. Bradshaw, A. Parker, P. Stewart, J. et al. 2023. Meta-Analytic Findings Within Self-Determination Theory. Self-Determination Theory Center. 22. Serpa, S. 1995. Modelo multidimensional de liderança no desporto, adaptação e validação para a população portuguesa. Revista Portuguesa de Ciências do Desporto, 21 a 30. 23. Shannon, S. Brick, N. Prentice, G. e Breslin, G. 2023. The Influence of Athletes, Psychological Needs on Motivation, Burnout and Well-Being, A Test of Self-Determination Theory. Journal of Clinical Sport Psychology, 17, 4, 409 a 428. 24. Silva, D. S. 2020. Formação de atletas de voleibol, um estudo de caso sobre um ambiente favorável em uma escola. Dissertação de mestrado, Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória. 25. Slemp, G. R. Lewis, K. J. Sauer, J. D. e Cola, R. H. 2022. Achievement Goal Theory and Self-Determination Theory, a Meta-Analysis. Journal of Sport and Exercise Psychology, 44, 1 a 15. 26. Sonou, C. N. Rochino, E. F. e Vieira, L. F. 2010. Liderança Esportiva, Estudo da Percepção de Atletas e Técnicos no Contexto Competitivo. Revista Brasileira de Psicologia do Esporte, 2, 120 a 135. 27. Vasconcelos, D. Parker, P. D. Iland, T. A. Sinelli, R. L. Owen, K. B. Capsal, N. et al. 2020. Self-Determination Theory Applied to Physical Education, a Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of Educational Psychology, 112, 7, 1444 a 1469. 28. Valerende, R. J. e Lozier, G. F. 1999. An Integrative Analysis of Intrinsic and Extrinsic Motivation in Sport. Journal of Applied Sport Psychology, 11, 142 a 169. 29. Weinberg, Rua, e Gold, D. 2001. Fundamentos da Psicologia do Esporte e do Exercício. Porto Alegre, Artmed. 30. Jäger, D. S. e Dweck, C. S. 2020. What Can Be Learned from Growth Mindset Controversies. American Psychologist, 75, 9, 1269 a 1284. 31.
Zhang, M, Wang, X, C, e Shao, B. 2022. Predictors of Persistent Participation in Youth Sport, a Systematic Review and Meta-Analysis. Frontiers in Psychology, 13, 871.936. 32. Zuber, C, Schmid, J, e Kunzelman, A. 2015. Achievement Goal Theory and Self-Determination Theory, an Integrative Review. International Journal of Sport and Exercise Psychology, 13, 2, 131 a 153. 33. Deci, E, L, Kustner, Rua, e Rian, R. M. 2001. Extrinsic Rewards and Intrinsic Motivation in Education, Reconsidered Once Again. Review of Educational Research, 71, 1 a 27. 34. Gronick, W, S, e Rian, R. M. 1989. Parent Styles Associated with Children's Self-Regulation and Competence in School. Journal of Educational Psychology, 81, 2, 143 a 154. 35. Engulha, C, Engolha, S, Leale, I, e Anello, N. M. 2023. Psychological Antecedents of Italian Sport Coaches, Coaching Behaviors, The Role of Basic Psychological Needs, Motivation and Subjective Vitality. Healthcare, 11, 19, 2797. 36. Entolmanis, N. 2012. A Self-Determination Theory Perspective on Motivation in Sport and Physical Education, Current Trends and Possible Future Research Directions. Em S. J. H. Biddle e D. E. Conroy, eds. Routledge International Handbooks, Routledge Handbook of Sport and Exercise Psychology, pp. 225 a 240. London, Routledge. 37. Rive, J. 2009. Why Teachers Adopt a Controlling Motivating Style Toward Students and How They Can Become More Autonomous Supportive. Educational Psychologist, 44, 3, 159 a 175. 38. Standage, M, e Rian, R. M. 2012. Self-Determination Theory and Exercise Motivation, Facilitating Self-Regulatory Processes to Support and Maintain Health and Well-Being. Em G. C. Roberts e D. C. Treasure, eds. Advances in Sport Psychology, pp. 239 a 270. Champagne, I.L., Human Kinetics. 39. Teixeira, P. J. Carraça, E. V. Markland, D. Silva, M. N. e Rian, R. M. 2012. Exercise, Physical Activity, and Self-Determination Theory, a Systematic Review. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 9, 78. 40. Wilson, P. M. Mack, D. E. Blanchard, C. M. e Gray, E. 2008. The Role of Perceived Psychological Need Satisfaction in Motivation, Well-Being, and Health-Related Quality of Life. Journal of Sport and Exercise Psychology, 35, 615 a 639. Hashtag Estudando como sempre aprendendo como nunca. Atreva-se, desafie-se, aperfeiçoe-se.